Uma Terra Prometida, capítulo 26. Ficamos reunidos durante mais 2 horas na sala de crise e repassamos cada ponto do plano que eu havia esboçado mentalmente no jantar, sabendo que precisávamos tentar evitar um massacre na Líbia ao mesmo tempo que minimizávamos os riscos para as Forças Armadas dos Estados Unidos, já muito sobrecarregadas. Eu estava disposto a assumir uma postura incisiva contra Gaddafi e oferecer ao povo líbio a oportunidade de criar um novo governo. Mas isso seria feito de forma rápida, com o apoio de aliados e com os parâmetros da missão bem estabelecidos. Disse à equipe que queria começar como Susan Rice havia sugerido, persuadindo os franceses e britânicos a retirarem a proposta de uma zona de exclusão aérea para que pudéssemos submeter ao Conselho de Segurança uma resolução alterada, com um escopo mais amplo, a fim de impedir ataques das forças de Gaddafi e proteger a população civil na Líbia. Enquanto isso, o Pentágono montaria uma campanha militar com uma nítida divisão de trabalho entre os aliados. Na primeira fase da campanha, os Estados Unidos ajudariam a deter o avanço de Gaddafi em direção a Benghazi e eliminar seus sistemas de defesa aérea, uma tarefa para a qual estávamos plenamente capacitados, dado o nosso poderio superior. Depois disso, transferiríamos o grosso da operação para os europeus e os estados árabes participantes. Caças europeus seriam os principais responsáveis por quaisquer ataques aéreos localizados necessários, a fim de impedir que as forças de Gaddafi investissem contra civis. Em essência, estabelecendo uma zona de exclusão aérea e terrestre, com os aliados árabes fornecendo principalmente apoio logístico. Como o norte da África estava no quintal da Europa e não no nosso, pediríamos também que os europeus arcassem com a maior parte do custo da ajuda que seria exigida após o conflito a fim de reconstruir a Líbia e ajudar a transição do país para uma democracia depois que Gaddafi não mais estivesse no poder. Perguntei a Gates e Merlin o que achavam. Embora ainda relutassem em se envolver no que era, na prática, uma missão humanitária, enquanto estávamos ainda em meio a 2 outras guerras. Ambos reconheceram que o plano era viável, limitava os custos e os riscos dos militares americanos, e provavelmente seria capaz de frear o avanço de Gaddafi depois de poucos dias. Susan e sua equipe trabalharam com Samantha durante a noite, e no dia seguinte fizeram circular um projeto revisado de resolução entre os membros do Conselho de Segurança da ONU. Como o principal problema antes do voto era saber se a Rússia vetaria a nova medida, enquanto Susan buscava persuadir seus pares nos corredores da sede das Nações Unidas, esperávamos que os esforços que tínhamos feito nos últimos 2 anos com Dmitry Medvedev ajudasse a ganhar seu apoio, enfatizando que, além dos imperativos morais de evitar uma atrocidade em massa, era de interesse tanto da Rússia como dos Estados Unidos garantir que não tivéssemos uma prolongada guerra civil na Líbia, pois o país se tornaria uma terra fértil para o terrorismo. Estava claro que Medvedev tinha sérias reservas em relação a qualquer ação militar conduzida pelo Ocidente para levar a uma mudança de regime. Mas ele também não estava inclinado a servir como escudo para Gaddafi. Por fim, o Conselho de Segurança aprovou nossa resolução em 17 de março por 10 votos a 0, com 5 abstenções, dentre as quais a da Rússia. Telefonei para os 2 governantes europeus envolvidos, Sarkozy e Cameron, que mal disfarçaram o alívio por estarmos proporcionando a eles uma escada para descerem do galho em que tinham subido. Um dia depois, todos os elementos da operação estavam mobilizados, tendo os europeus concordado em que suas forças operariam sob uma estrutura de comando da OTAN e com suficiente participação árabe, da Jordânia, do Catar e dos Emirados, para nos isolar das acusações de que a missão na Líbia era outro exemplo da guerra das potências ocidentais contra o Islã.
Com o Pentágono preparado e aguardando minha ordem para iniciar os ataques aéreos, ofereci publicamente a Gaddafi uma última oportunidade, instando-o a recuar suas tropas e respeitar os direitos dos líbios de realizarem um protesto pacífico. Eu esperava que, com o mundo perfilado contra ele, seus instintos de sobrevivência pudessem ser acionados, fazendo com que tentasse negociar uma saída segura para um terceiro país que o acolhesse e onde pudesse viver com os milhões de dólares oriundos do petróleo que, ao longo dos anos, havia injetado em diversas contas bancárias na Suíça. No entanto, ao que parecia, qualquer vínculo que Gaddafi pudesse ter tido no passado com a realidade já não existia. Para completar, naquela noite eu estava de partida para o Brasil, iniciando uma passagem de 4 dias por 3 países com o objetivo de melhorar a imagem dos Estados Unidos na América Latina. A guerra do Iraque, assim como as proibições relacionadas ao tráfico de drogas e a política com relação a Cuba do governo Bush, não tinham sido bem recebidas na região. A melhor parte é que tínhamos escolhido as datas da viagem para coincidir com as curtas férias de primavera de Malha e Sasha, permitindo que toda a família fosse comigo. O que não havíamos previsto era a iminência de um conflito militar. Quando o Air Force One aterrissou em Brasília, Tom Donilon me informou que as tropas de Gaddafi não davam o menor sinal de que recuariam e que, inclusive, haviam começado sua entrada no perímetro de Benghazi. Você provavelmente vai precisar dar uma ordem ainda hoje, avisou ele. Em qualquer circunstância, lançar uma investida militar durante uma visita a outro país era um problema. O fato de que o Brasil, na maioria das ocasiões, tentava adiar tomar partido nas disputas internacionais e se abstivera do voto no Conselho de Segurança da ONU sobre a intervenção na Líbia, só piorava as coisas. Aquela era a minha primeira visita à América do Sul como presidente e meu primeiro encontro com a presidente recém-eleita, Dilma Rousseff. Economista e ex-chefe de gabinete de seu carismático antecessor, Lula da Silva, Rousseff estava interessada, entre outras coisas, em incrementar as relações comerciais com os Estados Unidos. Ela e seus ministros receberam calorosamente nossa delegação quando chegamos ao Palácio Presidencial. Uma estrutura leve e modernista, com colunas em forma de asas e enormes paredes de vidro. Durante várias horas, conversamos sobre os meios de promover maior cooperação bilateral em matéria de energia, comércio e mudanças climáticas. Mas, com as crescentes especulações em todo o mundo sobre quando e como teriam início os ataques contra a Líbia, ficou difícil ignorar a tensão. Pedi desculpas a Rousseff pelo eventual incômodo que a situação estava causando. Ela deu de ombros, fixando os olhos negros nos meus com um misto de ceticismo e preocupação. Vamos dar um jeito, disse ela em português. Espero que esse seja o menor de seus problemas. Terminado o encontro com Rousseff, Tom e Jill Dalley me levaram às pressas para uma sala próxima, explicando que as tropas de Gaddafi ainda estavam em movimento e aquele era o melhor momento para fazermos o telefonema. Para dar início formal às operações militares, eu precisava entrar em contato com Mike Mullen, mas, ao que parecia, o sofisticado sistema de comunicação seguro e móvel, o que em tese me permitiria operar como comandante-chefe em qualquer local do planeta, não estava funcionando. Desculpe, senhor presidente, ainda estamos com problemas para fazer a conexão. Enquanto nossos técnicos corriam de um lado para o outro verificando se não havia fios soltos ou portais defeituosos, me sentei numa cadeira e peguei um punhado de amêndoas numa tigela em cima da mesinha ao lado. Havia muito tempo eu tinha deixado de me preocupar com os detalhes logísticos da presidência, sabendo estar cercado o tempo todo de uma equipe competentíssima. Entretanto, era possível ver as gotas de suor na testa do pessoal que circulava pela sala. Bill,
em sua primeira viagem ao exterior como chefe de gabinete e, sem dúvida, sentindo a pressão, estava tendo uma síncope. Isso é inacreditável, disse ele, sua voz se tornando mais aguda. Dei uma olhada no relógio. 10 minutos haviam se passado. E, chegada a hora da reunião seguinte com os brasileiros, olhei para Bill e Tom, ambos dando a impressão de que iriam estrangular alguém. Por que simplesmente não usamos seu celular? Perguntei a Bill. O quê? Não vai ser uma conversa longa, é só ver se tem sinal suficiente. Após algumas consultas entre os membros da equipe para saber se era aconselhável que eu usasse uma linha sem segurança, Bill fez a chamada e me passou o celular. Mike? Perguntei. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Sr. Presidente. Você está autorizado. E com essas 3 palavras, pronunciadas num aparelho que também devia ter sido usado para pedir pizza, lancei a primeira intervenção militar de minha presidência. Durante os 2 dias seguintes, mesmo enquanto os navios de guerra dos Estados Unidos e do Reino Unido começaram a lançar mísseis Tomahawk para destruir as defesas aéreas líbias, seguimos minha programação praticamente à risca. Me encontrei com os grupos de CEOs americanos e brasileiros a fim de examinar possíveis meios de aprimorar nossas relações comerciais. Participei de um coquetel com altos funcionários do governo e tirei fotos com o pessoal da embaixada e suas famílias. No Rio de Janeiro, falei para 2.000 líderes políticos, da sociedade civil e do mundo dos negócios sobre os desafios e oportunidades que nossos países partilhavam com as 2 maiores democracias do hemisfério. Mas o tempo todo eu recebia de Tom notícias sobre a Líbia, imaginando o que estava se passando a mais de 8.000 quilômetros de distância. O silvo dos mísseis cortando o ar, as explosões em cascata, os destroços e a fumaça, os rostos dos fiéis apoiadores de Gaddafi ao olharem para o céu e calcularem suas chances de sobrevivência. Minha atenção estava dividida, mas eu compreendia também que a presença no Brasil era importante, em especial para os brasileiros de ascendência africana, que representavam um pouco mais da metade da população do país. E como os negros nos Estados Unidos sofriam o mesmo tipo de pobreza e de racismo profundamente enraizado, ainda que com frequência negado. Michele, as meninas e eu visitamos uma grande favela na zona oeste do Rio, onde paramos num centro comunitário para a juventude a fim de assistir a uma apresentação de um grupo de capoeira. E eu dei alguns chutes numa bola de futebol com alguns garotos locais. Quando saímos, centenas de pessoas se acotovelavam do lado de fora do centro e, embora minha equipe do serviço secreto houvesse vetado um passeio pela vizinhança, eu os convenci a me deixar atravessar o portão e cumprimentar a multidão. De pé, no meio de uma rua estreita, acenei para os rostos negros, pardos e bronzeados. Os residentes, muitos deles crianças, se amontoavam nos telhados e nas pequenas varandas, ou se apertavam contra as barricadas da polícia. Valerie, que viajava conosco e testemunhou toda a cena, sorriu quando entrei e disse: "Aposto que mudamos a vida de algumas dessas crianças para sempre." Eu me perguntava se aquilo era verdade. Era isso o que eu queria dizer a mim mesmo ao iniciar minha jornada política, e usei como parte da justificativa que dei a Michele para concorrer à presidência. Que a eleição e a liderança de um presidente negro faria mudar a autoimagem e a visão de mundo de crianças e jovens de todos os lugares. E, no entanto, eu sabia que o eventual impacto que minha rápida presença pudesse exercer sobre aquelas crianças nas favelas, por mais que isso pudesse fazer com que algumas erguessem um pouco mais a cabeça e tivessem sonhos mais ousados, em nada compensaria a pobreza asfixiante que enfrentavam todos os dias. As escolas ruins, o ar poluído, a água contaminada e a desordem absoluta que muitas delas precisavam encarar apenas para sobreviver. Para mim, o impacto que eu exercera até então na vida das crianças pobres
e de suas famílias havia sido insignificante, mesmo em meu próprio país. Todo o meu tempo tinha sido absorvido somente pela tentativa de evitar uma piora nas condições dos pobres, tanto nos Estados Unidos como no exterior, me certificando de que essa recessão global não abalasse drasticamente sua condição ou eliminasse o acesso precário ao mercado de trabalho que tinham obtido, tentando impedir uma mudança climática que poderia conduzir a inundações ou tempestades mortais, ou, no caso da Líbia, procurando evitar que um exército comandado por um louco metralhasse as pessoas nas ruas. Isso era alguma coisa, pensei, desde que eu não começasse a enganar a mim mesmo, achando que fosse algo mais que uma fração do necessário. Na curta viagem de volta para o hotel no Marine One, o helicóptero sobrevoou a magnífica cadeia de montanhas cobertas de florestas que circundam o litoral. A icônica estátua do Cristo Redentor, com seus 30 metros de altura, surgiu de repente no topo do pico em forma de cone, chamado Corcovado. Tínhamos planejado visitar o local naquela noite. Me inclinando para mais perto de Sasha e Malha, apontei para o monumento, uma figura distante, vestindo um manto e com os braços abertos, branco contra o azul do céu. Vejam, é lá que vamos hoje à noite. As duas meninas ouviam música em seus iPods enquanto folheavam algumas das revistas de Michelle, seus olhos examinando imagens reluzentes de celebridade, de rostos acetinados que eu não reconhecia. Depois que acenei com as mãos para chamar a atenção delas, as duas tiraram os fones do ouvido, viraram a cabeça ao mesmo tempo em direção à janela e a sacudiram sem dizer uma palavra, fazendo uma breve pausa, como se desejassem me agradar antes de colocarem de volta os fones. Michelle, que parecia estar cochilando enquanto ouvia música em seu iPod, não fez nenhum comentário. Mais tarde, quando jantávamos no restaurante ao ar livre de nosso hotel, fomos informados de que um denso nevoeiro descera sobre o Corcovado e que talvez tivéssemos que cancelar a ida ao Cristo Redentor. Malha e Sasha não pareciam ter ficado muito decepcionadas. Observei as duas enquanto pediam ao garçom um menu das sobremesas, um pouco aborrecido pela falta de entusiasmo. Dedicando uma parte maior do meu tempo para monitorar os acontecimentos na Líbia, eu estava vendo a família ainda menos nessa viagem do que quando estávamos em casa, e isso aumentava minha sensação, já bem frequente nos últimos tempos, de que minhas filhas vinham crescendo mais rápido do que eu esperava. Malha estava prestes a se tornar uma adolescente, os dentes reluzindo com o aparelho, os cabelos presos descuidadamente num rabo de cavalo, o corpo que da noite para o dia havia se tornado tão comprido e esguio quanto o da mãe, como se tivesse passado por uma roda de tortura invisível. Aos 9 anos, Sasha pelo menos ainda mantinha a aparência de uma criança, com seu sorriso doce e bochechas com covinhas. Porém, eu notara uma mudança de postura em relação a mim. Estava menos inclinada a me deixar fazer cócegas nela do que antes, parecendo impaciente, um pouco envergonhada quando eu tentava lhe dar a mão em público. Eu continuava a me maravilhar com a estabilidade de ambas, com o modo como tinham se adaptado tão bem às estranhas e extraordinárias circunstâncias em que cresciam, fazendo sem esforço a transição entre audiências com o Papa e visitas ao shopping. Em termos gerais, não gostavam de receber tratamento especial ou atenção exagerada, desejando simplesmente ser como as outras garotas da escola. Quando, no primeiro dia no 4º ano, um colega tentou tirar uma foto de Sasha, ela arrancou a câmera de suas mãos e avisou que era melhor não tentar outra vez. Na verdade, elas preferiam ficar na casa das amigas, em parte porque lá eram menos vigiadas em relação às guloseimas que comiam e ao tempo de televisão a que assistiam, mas sobretudo porque era mais fácil fingir que tinham uma vida normal, mesmo com uma equipe do serviço secreto estacionada do outro lado da rua. E não havia problema nenhum nisso, exceto pelo fato de que a vida delas nunca era menos normal do que quando se encontravam em minha companhia.
Para mim, era impossível evitar o temor de que estivesse desperdiçando o tempo precioso de conviver com elas antes que voassem para fora do ninho. Tudo certo, disse Marvin, se aproximando de nossa mesa. A neblina se dissipou. Nós 4, então, nos acomodamos na parte de trás do veículo e pouco depois subíamos por uma estrada sinuosa e escura, ladeada de árvores, até que nosso comboio, de repente, parou diante de uma praça ampla e bem iluminada. Uma figura enorme e brilhante parecia acenar para nós em meio à névoa. Enquanto galgávamos uma série de degraus, com os pescoços esticados para trás na tentativa de apreciar a vista, senti a mão de Sasha agarrar meu braço. Malha passou o braço em volta de minha cintura. — Temos que rezar ou alguma coisa assim? Perguntou Sasha. — Por que não? Respondi. Então nos juntamos, as cabeças curvadas em silêncio, e eu soube que ao menos uma de minhas preces naquele dia havia sido atendida. Não sei ao certo se nossa breve peregrinação ao topo daquela montanha ajudou ou não o desenrolar de minha outra prece. Mas não tenho dúvida de que os primeiros dias da campanha na Líbia transcorreram tão bem quanto possível. Uma vez desmanteladas rapidamente as defesas aéreas de Gaddafi, os caças europeus tomaram conta da área, conforme prometido, com Sarkozy fazendo questão de que um avião francês fosse o primeiro a entrar no espaço aéreo líbio. Graças a uma série de ataques contra as tropas que avançavam sobre Benghazi, as forças de Gaddafi recuaram, e a nossa zona de exclusão aérea e terrestre foi estabelecida em boa parte da região oriental do país. No entanto, a viagem para a América Latina não havia sido interrompida. Eu continuei muito preocupado. A cada manhã consultava minha equipe de segurança nacional por meio de conferências de vídeo criptografadas, recebendo atualizações do general Carter Ham, que comandava a operação, e dos líderes militares do Pentágono, antes de repassarmos uma lista detalhada dos passos seguintes. Além de me assegurar de que estávamos atingindo com competência nossos objetivos militares. Eu queria ter a certeza de que os aliados cumpriam sua parte nas missões e que o papel dos Estados Unidos não ultrapassava os estreitos parâmetros que eu havia fixado. Não faltava a percepção de que, como o público americano dava um apoio extremamente tênue ao que estávamos fazendo, qualquer revés poderia ser devastador. Levamos um grande susto. Em nossa primeira noite em Santiago, no Chile, Michelle e eu participamos de um jantar solene, oferecido por Sebastián Piñera, o simpático bilionário de centro-direita que havia sido eleito presidente apenas um ano antes. Eu estava sentado à mesa principal, ouvindo Piñera falar sobre o crescente mercado para os vinhos chilenos na China, quando senti um tapinha no ombro e me voltei para ver Tom Donilon com um ar mais nervoso que o de costume. — O que aconteceu? Perguntei. Ele se inclinou e sussurrou em meu ouvido. — Acabamos de receber a notícia de que um caça americano caiu na Líbia. — Derrubado? — Problema técnico, ele disse. 2 tripulantes foram ejetados antes da queda, e pegamos um deles, o piloto. Ele está bem, mas o artilheiro ainda não foi encontrado. Temos equipe de busca e salvamento perto do lugar em que o avião caiu, e estou em contato direto com o Pentágono. Por isso, logo que souber de alguma coisa, aviso o senhor. Enquanto Tom se afastava, Piñera me lançou um olhar inquisitivo. — Tudo bem? Perguntou. — Sim, desculpe a interrupção, respondi rapidamente, visualizando diversos cenários em minha mente, na maioria ruins. Durante os 90 minutos seguintes, sorri e balancei a cabeça, enquanto Piñera e sua esposa Cecília Moreal Montes nos falavam sobre seus filhos, como haviam se conhecido e a melhor época do ano para visitar a Patagônia. Em dado momento, a banda de rock e música folclórica chilena, Los Jaivas, começou a tocar e o que parecia ser uma versão espanhol de Hair. Fiquei esperando o tempo todo por um outro tapinha no ombro.
Não podia parar de pensar no jovem que eu havia mandado para a guerra e que estava agora possivelmente ferido, capturado, ou coisa pior. Pensei que ia estourar. Só quando eu e Michelle estávamos prestes a embarcar na fera, depois do jantar, vi Tom finalmente vindo em nossa direção. Ele estava um pouco ofegante. Ele já está conosco. Parece que foi apanhado por um grupo de líbios simpáticos a nós e vai ficar bem, disse ele. Quis beijar Tom naquela hora, mas em vez disso beijei Michelle. Quando alguém me pede para descrever o que é ser presidente dos Estados Unidos, penso com frequência no tempo que passei sentado naquele jantar solene no Chile, me sentindo impotente, contemplando o fio da navalha entre o sucesso visível e uma possível catástrofe. Nesse caso, a trajetória do paraquedas sobre um deserto longínquo no meio da noite. A questão não era apenas que cada decisão tomada por mim representava uma aposta altíssima. Havia também o fato de que, ao contrário do que ocorre no pôquer, em que o jogador está preparado para perder algumas rodadas, mesmo numa noite em que o balanço final é positivo, um único revés poderia custar uma vida e superar, tanto na cobertura política como no meu coração, o objetivo mais amplo que eu pudesse alcançar. No fim, a queda do caça acabou se revelando um ponto fora da curva. Quando voltei a Washington, a superioridade esmagadora das forças aéreas da coalizão internacional havia deixado os apoiadores de Gaddafi com poucos locais para se esconder, e as milícias da oposição, incluindo muitos desertores de alta patente do exército líbio, começavam a avançar para o ocidente. 12 dias depois de iniciada a operação, a OTAN passou a comandar a missão, com vários países europeus assumindo a responsabilidade de repelir as tropas de Gaddafi. Quando me dirigi à nação em 28 de março, os militares americanos já desempenhavam mais um papel de apoio, ajudando, sobretudo, nas questões de logística, reabastecendo aviões e identificando alvos. Como alguns republicanos tinham apoiado abertamente a intervenção, poderíamos até esperar algum elogio relutante pela precisão e rapidez de nossas operações na Líbia. Mas uma coisa curiosa tinha acontecido enquanto eu viajava. Alguns dos próprios republicanos que haviam exigido que eu me envolvesse no conflito da Líbia tinham decidido que agora eram contrários à iniciativa. Criticavam a missão por ser ampla demais e chegar tarde demais. Reclamavam que eu não havia consultado o Congresso como deveria, apesar de ter me encontrado com os líderes mais importantes nas vésperas da campanha. Questionavam a base legal de minha decisão, sugerindo que eu deveria ter buscado a autorização parlamentar nos termos da Lei de Poderes de Guerra, um questionamento legítimo e longevo sobre o poder presidencial, não fosse o fato de estar sendo feito por um partido que, em diversas ocasiões, dera a governos anteriores carta branca em matéria de política externa, em especial quando se tratava de participar de guerras. Os republicanos não pareciam constrangidos com tamanha incoerência. Na verdade, estavam me alertando de que até mesmo as questões de guerra e paz, de vida e morte, agora faziam parte de uma disputa partidária implacável e incessante. E eles não eram os únicos participantes desse jogo. Vladimir Putin criticou desde o início a resolução da ONU e, por tabela, Medvedev, por ter ampliado o escopo da ação militar na Líbia. Era inconcebível que Putin não houvesse autorizado a decisão de Medvedev de se abster em vez de vetar nossa resolução, ou que não tivesse compreendido o que significava isso naquele momento. E, como o próprio Medvedev indicou em resposta aos comentários de Putin, os caças da coalizão só continuaram a bombardear as tropas de Gaddafi porque o homem forte da Líbia não dera nenhum sinal de que as mandaria recuar ou que limitaria as ações dos cruéis mercenários que empregava. Mas, com certeza, não era essa a questão. Ao criticar Medvedev de forma aberta,
Putin parecia ter decidido deliberadamente fritar o sucessor que ele mesmo escolhera a dedo. Um sinal, fui obrigado a presumir, de que Putin pretendia retornar ao poder de maneira formal na Rússia. No entanto, março terminou sem que tivéssemos uma única baixa na Líbia. E, por um custo aproximado de 550 milhões de dólares, não muito mais do que gastáramos por dia em operações militares no Iraque e no Afeganistão, havíamos alcançado o nosso objetivo de salvar Benghazi e as cidades vizinhas, e talvez dezenas de milhares de vidas. De acordo com Samantha, nossa ação foi a mais rápida de toda a história moderna entre as intervenções militares internacionais destinadas a impedir uma atrocidade em massa. O que aconteceria com o governo da Líbia permanecia incerto. Com Gaddafi ordenando mais ataques mesmo diante das operações de bombardeio da OTAN e com a oposição abastecida por uma coalizão pouco articulada de milícias rebeldes, minha equipe e eu estávamos preocupados com a perspectiva de uma guerra civil de duração prolongada. Segundo o diplomata americano que Hillary enviara a Benghazi para atuar como elemento de ligação com um conselho de governo que começava a se formar na cidade, a oposição pelo menos tinha o discurso certo sobre o que uma Líbia pós-Gaddafi deveria ser, enfatizando a importância de eleições livres e justas, direitos humanos e respeito às leis. Mas, sem tradições ou instituições democráticas às quais recorrer, os conselheiros tinham uma tarefa enorme pela frente. E, com a ausência das forças policiais de Gaddafi, a segurança de Benghazi e outras áreas dominadas pelos rebeldes que ganharam em clima de faroeste. Quem foi a pessoa que mandamos para Benghazi? Perguntei, após ouvir uma de suas mensagens. Um cara chamado Chris Stevens, me disse Dennis. Era um encarregado de negócios na Embaixada dos Estados Unidos em Trípoli e já serviu em vários países do Oriente Médio antes disso. Ao que parece, ele e a pequena equipe entraram às escondidas em Benghazi num navio cargueiro grego. Ele tem a fama de ser excelente. Sujeito corajoso, eu disse. Num tranquilo domingo de abril, eu me vi sozinho na residência. As meninas tinham ido a algum lugar com as coleguinhas. Michelle almoçava com as amigas. E decidi descer para trabalhar um pouco. Fazia frio, poucos graus acima de zero, com um misto de sol e nuvens. Caminhando pela colunata, apreciei os viçosos canteiros de tulipas, amarelas, vermelhas e rosadas, que haviam sido plantadas no roseirão. Eu raramente trabalhava na escrivaninha do Resolute nos fins de semana, porque sempre havia alguns grupos de visitantes na ala oeste que só podiam ver o salão oval de trás de uma corda de veludo, se eu não estivesse lá. Em vez disso, eu costumava me instalar na sala contígua, uma área confortável e privativa, cheia de recordações que eu juntara ao longo dos anos. Uma capa emoldurada da revista Life, mostrando a marcha em Selma e assinada por John Lewis. Um tijolo do escritório de advocacia de Abraham Lincoln, em Springfield, um par de luvas de boxe de Muhammad Ali, o quadro de Ted Kennedy com uma vista da costa da Cape Cod, que ele me dera de presente depois que o admirei em seu gabinete no Senado. Mas, quando as nuvens se abriram e a luz do sol penetrou pela janela, foi para o pátio que dava para a sala de jantar. Um espaço delicioso e isolado, com cercas vivas e plantas de um lado e, do outro, uma pequena fonte. Eu havia levado uma pilha de memorandos para ler, mas minha mente vagava sem parar. Tinha anunciado que concorreria à reeleição pouco tempo antes. Na prática, era apenas uma formalidade, que envolvia o preenchimento de alguns papéis e um curto vídeo de anúncio. Um contraste agudo com aquele dia gélido e inebriante em Springfield, 4 anos antes,
quando declarei que concorreria à presidência perante milhares de pessoas, prometendo trazer esperança e mudanças. Parecia ter se passado uma eternidade desde aquele momento de otimismo, energia juvenil e inegável inocência. Minha campanha pela reeleição seria uma empreitada bem diferente. Certos de minha vulnerabilidade, os republicanos já faziam fila para a oportunidade de concorrer contra mim. Reparei que minha equipe política havia começado a encaixar na agenda uma série de especialistas em angariar recursos, prevendo uma disputa dispendiosa e cruel. Uma parte de mim tinha ressalvas à ideia de me preparar para a eleição tão cedo. Por quê? Embora a primeira campanha já fosse uma recordação distante, meu trabalho real como presidente parecia haver apenas começado. Mas de nada adiantava discutir aquilo. Eu mesmo podia ler os resultados das pesquisas de opinião. A ironia é que as labutas dos 2 anos anteriores, por fim, davam algum fruto. Quando não estava lidando com questões de política externa, eu viajara pelo país, dando destaque às fábricas antes fechadas que acabavam de ser reabertas, aos pequenos negócios salvos da falência, às fazendas eólicas e aos veículos de consumo econômico que mostravam o caminho para um futuro com índices de poluição mais baixos. Vários projetos de infraestrutura financiados pela Lei de Recuperação, estradas, centros comunitários, VLTs, estavam quase prontos. Diversos dispositivos do Affordable Care Act já estavam em vigor. De muitas formas diferentes, tínhamos tornado o governo federal melhor, mais eficiente e mais atento às necessidades do povo. Mas, até que a economia de fato começasse a se recuperar, nada disso teria grande valor político. Por ora, havíamos conseguido evitar uma segunda recessão em grande parte graças aos bilhões de dólares que havíamos acrescentado à extensão dos cortes de impostos de Bush durante a temporada de sessões pato manco no Congresso. No entanto, esses resultados haviam sido obtidos com grande dificuldade e, ao que parecia, a nova maioria na Câmara estava decidida a pôr a economia em marcha ré. Desde sua eleição como líder da maioria em janeiro, John Boehner vinha insistindo que os deputados republicanos tinham a firme intenção de levar adiante a promessa de campanha de acabar com o que ele descrevia como minha gastança desenfreada e destruidora de empregos dos últimos anos. Falando depois de meu discurso sobre o Estado da União de 2011, Paul Ryan, presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, previu que, como resultado desses gastos descontrolados, a dívida federal em breve vai eclipsar toda a nossa economia e se elevar a níveis catastróficos nos próximos anos. O novo grupo de parlamentares republicanos, muitos dos quais tendo se candidatado com base na plataforma do Tea Party, estava pressionando Boehner em favor de uma redução imediata, drástica e permanente do tamanho do governo federal. Uma medida que, segundo eles, finalmente restauraria a ordem constitucional americana e tomaria de volta o país das mãos das elites políticas e econômicas corruptas. Em termos puramente econômicos, todos nós na Casa Branca achávamos que a concretização da agenda do Partido Republicano da Câmara, em favor de profundos cortes nos gastos federais, resultaria num desastre completo. A taxa de desemprego permanecia em torno de 9%. O mercado imobiliário ainda não estava recuperado. Os cidadãos dos Estados Unidos ainda tentavam se livrar de 1,1 trilhão de dólares de dívidas nos cartões de crédito e outros empréstimos que haviam acumulado durante a década anterior. Milhões de pessoas deviam mais em hipotecas do que o valor de suas casas. Como muitos negócios e bancos também estavam endividados, a cautela nos movimentos de expansão e na concessão de novos empréstimos persistia. Era verdade que o déficit federal tinha crescido substancialmente desde que eu tomara posse.
sobretudo devido à arrecadação menor e aos gastos crescentes com programas sociais na esteira daquilo que passou a ser comumente chamado de a Grande Recessão. A meu pedido, Tim Geithner já estava formulando planos para trazer o déficit de volta aos níveis anteriores à crise, uma vez que a economia se recuperasse por completo. Eu também tinha nomeado uma comissão, presidida pelo ex-chefe de gabinete de Clinton, Erskine Bowles, e o ex-senador Alan Simpson, do Wyoming, para elaborar um plano sensato visando a redução a longo prazo do déficit e da dívida pública. Mas, naquele momento, a melhor coisa que podíamos fazer para reduzir o déficit era promover o crescimento econômico. E isso, com uma demanda agregada fraca, exigia mais gastos do governo federal, e não menos. O problema era que, nas eleições de meio de mandato, eu havia sido derrotado nesse debate, pelo menos na opinião daqueles que tinham se dado ao trabalho de comparecer às urnas. Os republicanos podiam de fato afirmar que estavam seguindo a vontade dos eleitores ao defender cortes de gastos, mas resultados da eleição pareciam ter transformado todas as forças políticas de Washington em inimigos do déficit. A mídia, de repente, soou o alarme de que o país estava vivendo acima de suas posses. Os comentaristas criticavam o legado de dívida que estaríamos transmitindo para as gerações futuras. Até mesmo CEOs e banqueiros de Wall Street, muitos dos quais beneficiados direta ou indiretamente pelo socorro dado ao sistema financeiro, cometeram a temeridade de endossar o discurso anti-déficit, insistindo que era chegada a hora de os políticos de Washington tomarem a atitude corajosa de eliminar os gastos compulsórios, usando esse enganoso rótulo genérico para se referir à Previdência Social, ao Medicare, ao Medicaid e outros programas que constituem nossa rede de proteção social. Poucos deles demonstraram interesse em sacrificar suas próprias isenções fiscais para enfrentar essa suposta crise. Em nossa primeira escaramuça com Bonner sobre os níveis de financiamento para o restante do ano fiscal de 2011, tínhamos concedido apenas 38 bilhões de dólares em cortes de despesas. Um montante significativo o bastante para ele levar aos membros de seu grupo conservador, que a princípio propusera quase o dobro, mas razoavelmente pequeno, dentro de um orçamento de 3,6 trilhões de dólares, para evitar qualquer estrago econômico real. Até porque boa parte dos cortes consistia de truques contábeis e não reduzia serviços ou programas vitais. No entanto, Bonner já havia sinalizado que os republicanos em breve voltariam para exigir mais, sugerindo que eles, inclusive, poderiam não conceder os votos necessários para elevar o limite estatutário da dívida se nós não aceitássemos as novas exigências. Nenhum de nós acreditava que o Partido Republicano de fato agiria de forma tão irresponsável. Afinal de contas, a elevação do teto da dívida era um dever legislativo rotineiro, cumprido pelos dois partidos, uma questão de pagar por gastos já aprovados pelo Congresso. E, se aquilo não fosse feito, os Estados Unidos deixariam de honrar sua dívida pela primeira vez na história. Fosse como fosse, só o fato de que Bonner houvesse chegado a suscitar ideia tão radical e o fato de que isso não demorara a ganhar força entre os membros do Tea Party e os veículos de comunicação conservadores, dava uma pista sobre o que estava por vir. É a isso, me perguntei, que se reduziu minha gestão? Manter na retaguarda para impedir os republicanos de sabotar a economia do país e desfazer o que quer que eu havia feito? Será que eu podia mesmo ter esperanças quanto à possibilidade de chegar a um meio termo com um partido que, cada vez mais, parecia considerar a oposição a mim como seu princípio unificador, o objetivo que se sobrepunha a todos os demais? Havia uma razão para, ao relatar nossa recente negociação sobre o orçamento a seu grupo,
Boehner ter supostamente enfatizado que eu estava enraivecido durante os debates. Uma ficção útil que recomendei que minha equipe não questionasse, a fim de preservar o resultado do acerto. Para seus colegas de partido, não havia nada mais convincente. Na verdade, eu vinha notando com maior frequência que o estado de espírito manifestado nos derradeiros comícios de campanha por Sarah Palin, assim como no verão do Tea Party, tinha migrado das margens do Partido Republicano para o seu centro. Uma reação emocional, quase visceral, a meu mandato, que ia além das diferenças em termos de posicionamentos políticos ou ideologia. Era como se minha presença na Casa Branca houvesse deflagrado um pânico profundo, uma sensação de que a ordem natural tinha sido rompida. Foi exatamente isso que Donald Trump entendeu quando começou a afirmar que eu não tinha nascido nos Estados Unidos e era, portanto, um presidente ilegítimo. Aos milhões de americanos que se sentiam ameaçados por um negro na Casa Branca, ele prometeu um elixir para sua ansiedade de fundo racial. A afirmação de que eu não tinha nascido nos Estados Unidos não era nova. Ao menos um aloprado conservador havia defendido essa teoria lá atrás, quando concorria ao Senado pelo estado de Illinois. Durante a campanha para as primárias presidenciais, alguns apoiadores insatisfeitos de Hillary haviam voltado a cogitar essa alegação e, embora a campanha dela a negasse com veemência, blogueiros conservadores e apresentadores de programa de rádio de grande audiência a mantiveram viva, com fervorosas discussões por e-mail trocadas por ativistas de direita. Quando foi apropriada pelo Tea Party durante meu primeiro ano na Casa Branca, a história já se transformara numa robusta teoria da conspiração. Eu não apenas nascera no Quênia, segundo diziam, como também era um socialista muçulmano disfarçado, um candidato da Manchúria que havia sido preparado desde a infância e enviado aos Estados Unidos usando documentos falsos, para me infiltrar nos mais altos escalões do governo americano. Mas foi só em 10 de fevereiro de 2011, um dia antes de Hosni Mubarak abandonar o poder no Egito, que essa teoria absurda finalmente ganhou força. Discursando perante a Conferência da Ação Política Conservadora, em Washington, Trump insinuou que poderia concorrer à presidência e declarou que nosso atual presidente veio não se sabe de onde, as pessoas que foram seus colegas de escola nunca o viram, não sabem quem ele é. É uma loucura. De início, não dei muita atenção a isso. Minha biografia tinha sido exaustivamente documentada. Minha certidão de nascimento estava registrada nos arquivos públicos do Havaí. E a havíamos postado no meu site em 2008 para lidar com a primeira onda daquelas teorias conspiratórias. Meus avós tinham guardado um recorte do Honolulu Advertiser de 13 de agosto de 1961, em que se anunciava meu nascimento. Quando menino, a caminho da escola, eu passava todos os dias em frente ao Kapiolani Medical Center, onde minha mãe me trouxera ao mundo. Quanto a Trump, embora nunca o tivesse encontrado, havia construído uma vaga ideia a seu respeito ao longo dos anos. Primeiramente como um incorporador de imóveis, sempre procurando formas de atrair atenção para si. Mais tarde, e como um péssimo presságio do que estava por vir, como alguém que pegara carona no caso dos 5 do Central Park, quando, em relação à notícia de 5 adolescentes negros e latinos presos por estuprar violentamente uma mulher branca que fazia jogging no parque, e que mais tarde foram inocentados, ele comprara anúncios de página inteira em 4 grandes jornais para defender a volta da pena de morte. E, por fim, na condição de uma personalidade televisiva que comercializava seu nome e sua marca como o suprassumo do sucesso capitalista e da ostentação consumista. Por boa parte dos meus primeiros 2 anos de mandato,
Trump aparentemente foi elogioso à minha presidência, dizendo a Bloomberg que, em geral, acredito que ele tem feito um bom trabalho. Mas, talvez porque não visse muito televisão, eu tinha dificuldade em levá-lo muito a sério. As principais figuras do mercado imobiliário e do mundo dos negócios de Nova York que eu conhecia eram unânimes em descrevê-lo como alguém que vivia de aparências, que, por onde quer que passasse, deixava atrás de si pedidos de falência, contratos não honrados, empregados ludibriados e arranjos financeiros suspeitos, e cujas atividades comerciais naquele momento consistiam sobretudo em licenciar o uso de seu nome em imóveis que não eram seus nem administrados por ele. Na verdade, meu contato mais próximo com Trump ocorrera em meados de 2010, durante a crise da Deepwater Horizon, quando ele havia feito uma inesperada ligação para a Exxon, sugerindo que eu lhe desse a incumbência de fechar o poço. Ao ser informado de que o trabalho já estava quase terminado, Trump mudou de assunto e mencionou que pouco tempo antes havíamos oferecido um jantar formal em uma tenda do Gramado Sul. Disse a Exxon que estaria disposto a construir um belo salão de festas no terreno da Casa Branca, uma oferta que foi educadamente recusada. O que eu não tinha previsto foi a reação da mídia ao repentino endosso de Trump à teoria da conspiração sobre meu nascimento. Que a linha que separava uma notícia de uma piada se tornara tão pouco nítida e a competição pela popularidade tão feroz a ponto de os veículos de comunicação de massa se prontificarem sem demora a divulgar uma afirmação sem fundamento? Como era de se esperar, tudo se espalhou a partir da Fox News, uma rede cujo poder e lucros haviam sido construídos por meio da alimentação dos medos e ressentimentos raciais que Trump agora buscava explorar. Noite após noite, seus âncoras deram espaço a ele em seus programas mais populares. No O'Reilly Factor da Fox, Trump declarou: "Se você vai ser presidente dos Estados Unidos, tem que nascer neste país. E há dúvidas se ele nasceu ou não aqui. Não tem uma certidão de nascimento." No programa matinal Fox and Friends, ele sugeriu que o anúncio do jornal sobre meu nascimento poderia ser falso. Na verdade, Trump apareceu tantas vezes na Fox que logo se sentiu obrigado a apresentar algum material novo, dizendo que havia alguma coisa estranha no fato de eu ter sido admitido na Universidade de Harvard, porque minhas notas eram péssimas. A Laura Ingraham disse estar convencida de que Bill Ayers, meu vizinho em Chicago e ex-ativista radical, era o verdadeiro autor de Sonhos do Meu Pai, porque o livro era bom demais para ter sido escrito por alguém com o meu calibre intelectual. Mas não foi só a Fox. Em 23 de março, pouco depois de iniciarmos a ação militar na Líbia, ele apareceu no programa The View, da ABC, dizendo: "Quero que ele mostre a certidão de nascimento. Tem algo aí nessa certidão de que ele não gosta." Na NBC, a mesma rede que levara ao ar em horário nobre o reality show de Trump, O Aprendiz Celebridades, e que claramente não via com maus olhos a publicidade extra gerada por seu astro, ele disse a um âncora do programa Today que tinha enviado investigadores ao Havaí para analisar minha certidão de nascimento. Tenho gente estudando isso, e eles não acreditam no que estão descobrindo. Mais tarde, ele declarou a Anderson Cooper, da CNN: "Muito recentemente me disseram, Anderson, que a certidão de nascimento não foi encontrada. Me disseram que não está lá e não existe." Fora do universo da Fox, eu não sabia dizer se algum jornalista de renome endossou explicitamente essas acusações bizarras. Todos insistiam em manifestar uma incredulidade cortês. Por exemplo, perguntando a Trump por que ele achava que George Bush e Bill Clinton nunca precisaram mostrar suas certidões de nascimento. Ele costumava responder com: "Bom,
Nós sabemos que eles nasceram nesse país, ou alguma coisa do gênero. Mas em nenhum momento disseram com todas as letras que Trump estava mentindo, ou que a teoria da conspiração que ele promovia era racista. Sem dúvida fizeram pouco ou nenhum esforço para caracterizar essas teorias como algo que ultrapassava os limites do razoável. Assim como a abdução por extraterrestres ou as conspirações antissemitas dos protocolos dos sábios do Sião. E quanto mais a mídia alimentava a difusão dessas teorias, mais interessantes elas se tornavam como notícia. Não nos demos ao trabalho de dar crédito a tudo aquilo como algum tipo de resposta oficial da Casa Branca por não desejar oferecer a Trump um palco ainda maior, e por saber que havia coisas mais importantes pela frente. Na ala oeste, as teorias sobre meu nascimento eram tratadas como piada de mau gosto, e meus jovens assistentes se animavam com a forma como os apresentadores de talk shows de fim de noite com frequência desancavam o Donald. Mas era impossível deixar de notar que a mídia não estava interessada em Trump apenas como entrevistado. Estava também cobrindo com empolgação as incursões dele na política presidencial, o que incluía coletivas de imprensa e viagens para New Hampshire, onde tinham início as primárias. As pesquisas de opinião pública mostravam que cerca de 40% dos republicanos estavam convencidos de que eu não tinha nascido nos Estados Unidos. E poucos dias antes eu soubera por X que, segundo um pesquisador republicano de opinião pública que ele conhecia, Trump estava à frente de meus adversários em potencial, apesar de não ter se declarado candidato. Preferi não compartilhar essa informação com a Michelle. Só de pensar em Trump e na relação simbiótica que desenvolvera com a mídia, ela ficava furiosa. Michelle via aquele circo todo pelo que era, uma variante da obsessão da imprensa pela bandeira na lapela e por cumprimentos típicos dos negros durante minha campanha. A mesma disposição por parte de adversários políticos e jornalistas de legitimar a ideia de que seu marido era suspeito, um abominável outro. Ela deixou claro que suas preocupações em relação a Trump e a teoria da conspiração sobre o meu nascimento não tinham nada a ver com minha atuação política, e sim com a segurança de nossa família. As pessoas acham que é tudo um jogo, disse Michelle. Não se importam se existem milhares de homens armados circulando por aí que acreditam em cada palavra do que está sendo dita. Não contestei essa afirmação. Era evidente que Trump não se importava com as consequências de divulgar teorias da conspiração que quase certamente ele sabia serem falsas, desde que alcançasse seus objetivos. E ele descobriu também que os antigos limites que definiam o que era aceitável nos debates políticos vinham sendo ignorados havia muito tempo. Nesse sentido, não existia muita diferença entre Trump e Boehner ou McConnell. Eles também compreendiam que não fazia diferença se o que diziam era verdade. Não precisavam, de fato, acreditar que eu estava arruinando o país ou que o Obamacare promovia a eutanásia. Na realidade, a única diferença entre os estilos de política dos três era a desinibição de Trump. Ele sabia, instintivamente, o que inflamava a base conservadora e fornecia o combustível em sua forma mais pura. Embora duvidasse que ele estivesse disposto a abrir mão dos seus negócios ou de submeter ao necessário escrutínio para concorrer à presidência, eu estava certo de que os sentimentos que Trump estava explorando, a visão sombria e alternativa que ele promovia e legitimava, eram coisas que eu precisaria enfrentar pelo restante de meu mandato. Eu teria muito tempo para me acostumar com os republicanos mais tarde, disse comigo. O mesmo valia para questões de orçamento, estratégia de campanha e a situação na democracia americana. Na verdade, entre todas as coisas que me davam motivo para refletir naquele dia, no pátio,
sabia que havia uma que exigia minha atenção total nas semanas seguintes. Eu tinha que decidir se autorizaria ou não uma incursão ao interior do Paquistão para perseguir um alvo que acreditávamos ser Osama Bin Laden. E, não importava o que mais acontecesse, eu provavelmente acabaria sendo um presidente de um único mandato caso cometesse algum erro.